Naum, capítulo 1, versículo 2 em diante. Eu quero ler apenas uns versículos e vou compartilhar com você o que eu quero falar com você essa noite. Diz assim, a partir do versículo 2: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Aleluia. Eu quero ler só esses 2 versículos com você, que é o 2 e o 3. Eu vou dar um contexto para você da história de Naum aqui. Naum, ele era um profeta que profetizava para a tribo de Judá e para a Síria também, na época que ele vivia. Ele viveu na época de 663 a.C. ali. Nínive era a capital da Síria, uma das maiores cidades daquela região, então ela era a capital da Síria. Mas Nínive também era uma das cidades mais perigosas e sagaz, cidade que tinha como prioridade sitiar as cidades vizinhas, tomar os seus habitantes como escravos, esquartejar, matar. Uma cidade cruel, uma cidade extremamente cruel. E aqui nós estamos vendo aqui em Naum aqui você vai ver Deus estabelecendo uma vingança contra Nínive. E um pouco mais à frente aqui, se você for ler, Naum é bem pequeno, ele é 3 versículos, 3 capítulos. Você vai encontrar Deus falando assim com Nínive, chamando ele de iníquos, de um povo de iniquidade, cheio de idolatria também. Por que Deus ele vai dizer isso para o povo de Nínive? Porque Deus está se levantando aqui contra os ninivitas, contra a Síria, porque a Síria nesse tempo aqui de Naum, 100 anos antes também era um povo muito cruel, que foi na época de Jonas, que eu quero falar um pouquinho aqui também com você. Os ninivitas é chamado agora de iníquos, porque agora eles são praticantes de uma iniquidade, eles são conhecedores de uma verdade de Deus e rejeitaram ela e voltaram à sua imoralidade antiga de idolatria, onde um determinado rei, Manassés, se levanta e se declara abertamente contra o Senhor, contra Deus, aqui nesse tempo aqui. Antes, 100 anos antes, um século antes aqui, os ninivitas aqui, Jonas é levado pelo Senhor. Nós ouvimos sempre a história de que Jonas, ele sempre foi uma pessoa desobediente, um profeta desobediente. Mas quando você vai ver o contexto da história, é óbvio que Jonas não deveria ter feito o que ele fez, desobedecer ao Senhor. Mas o que Jonas tentou fazer ali, tentou burlar ali a situação que Deus pediu para que ele fizesse, foi que os ninivitas eles tinham essas mesmas práticas 100 anos antes. E Jonas olha para os ninivitas, um povo cruel, um povo que estava sitiando as nações vizinhas, que esse é o mesmo contexto que acontecia no tempo de Jonas. E Deus pega e fala para Jonas o seguinte: vá a Nínive. E Jonas faz todo aquele contorno que nós conhecemos, foge, ele vai para o barco, cai do barco, Deus pega ele através da baleia, através do peixe, grande peixe, e leva a Nínive. E quando ele chega a Nínive, ele começa a ministrar, mas quando nós vamos entender o contexto histórico do que Jonas quis fazer aqui, que não justifica a desobediência dele, foi não entregar o perdão para os ninivitas, porque era um povo cruel, era um povo que era comparado a Sodoma e Gomorra. Em idolatria e em perversidão eles eram comparados.
E Jonas começa a ministrar a palavra, a falar o que Deus tinha para falar aos ninivitas, e os ninivitas, através do seu rei, que se levanta. Você vai lá em Jonas e começa a ler Jonas, você vai ver que o rei que estava sobre os ninivitas naquele tempo, ele se levanta, se veste de pano de saco, e começa a orar, a jejuar, e se arrepender, e chama a nação ao arrependimento, e começa a colocar a nação em clamor pelo arrependimento, para que Deus não venha com a justiça, para que Deus não venha exterminar os ninivitas, e o rei começa a colocar até os animais para jejuar junto com eles, para que Deus venha estabelecer a sua benevolência sobre o povo. E Deus entrega, o povo se arrepende, Deus se inclina para o povo e aceita o arrependimento. Só que o tempo passa, e agora, nesse tempo, 100 anos depois, Deus manda novamente um profeta, Naum, estabelecer a sua vingança sobre os ninivitas. Porque agora eles já não são mais um povo que não conhece, eles são um povo que conheceu Deus que repreendeu a vingança deles sobre o povo, porque o Jonas foi com a intenção de também destruir Nínive se o povo não se arrependesse. Só que agora Naum, ele chega aqui com uma sentença dada do Senhor. Você vai ler Naum completo, você vai ver Deus estabelecendo um caráter protetor sobre o povo. Não somente sobre o povo de Judá, que já tinha sido sitiado pelos assírios, mas por todos os povos que a Assíria estava sitiando e sendo dessa forma que eles eram, que a palavra certa a palavra mais correta para falar sobre os ninivitas nesse tempo é que eles eram um povo que gostava de viver do holocausto das nações vizinhas. Pegava, esquartejava, matava crianças, matava mulheres, levavam escravos. Eles gostavam disso, eles viviam disso. E Deus agora, ele olha para o povo que clama, que pede a intervenção dele, e entra com seu caráter protetor sobre o povo. Não é somente sobre o povo de Deus, mas ele entra com caráter protetor sobre as nações. Porque esse rei Manassés, ele estabelece uma afronta pessoal e uma afronta direta a Deus. Ele se levanta contra o Senhor. E a idolatria dentro do povo é estabelecer um Deus acima do Deus verdadeiro. Agora, o que Deus não aceita é uma afronta à sua santidade. Quando Deus entra em favor a um povo, a uma nação, a um determinado ponto de situação, não é simplesmente por conta do povo que está sendo assolado, mas também por conta de quem ele é, para estabelecer quem ele é, porque isso faz parte do caráter de Deus. É caráter dele entrar em favor de uma situação, não para defender quem ele é simplesmente, mas para ele expor a realidade de quem ele é. Então, aqui, nesse tempo de Naum, a Síria já tinha sitiado Judá aqui. E esse rei Manassés, ele tinha estabelecido uma afronta contra o Deus Todo-Poderoso, que você vai encontrar lá no Velho Testamento, Deus dos exércitos. Então, Nínive era comparado a essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, em perversidão, que não já disse aqui. Onde nós vamos olhar Deus falando, olha, se houver 100, se houver 30, não tinha nenhum, e a perversidão comia solta. Aí Nínive é comparada, às vezes, até mais. Então, Deus aqui ele começa a estabelecer a sua ira sobre essas nações. Sobre essa nação principalmente, a nação da Síria ali, Nínive. E o mais importante que eu quero falar com você essa noite aqui, onde nós encontramos Deus estabelecendo a sua ira sobre as nações, sobre povos injustos, nações injustas, governantes injustos, é compreender o caráter protetor de Deus sobre o sofrimento de vários povos que foram conquistados, mortos, escravizados, aterrorizados durante esse tempo.
Dentro disso, nós temos que entender que Deus estabelece um caráter protetor. Ele vai ministrar o caráter protetor dele. Naum 3:19, quero só ler com você para completar minha introdução com você. Capítulo 3, versículo 19. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua maldade? Sobre quem não passou continuamente a sua maldade? Deus aqui começa a estabelecer um caráter protetor sobre Nínive, para defender os povos vizinhos. E todos que estavam vendo e enxergar esse acontecimento sobre a Síria iam bater palma, porque sobre quem as nações vizinhas viviam atemorizadas. Eles viviam num refúgio onde eles faziam de um mar o seu lugar de refúgio, onde eles usavam como uma barreira. E ali eles conquistavam as nações. No finalzinho do capítulo 3, você vai encontrar Deus falando assim, cadê os leões? Cadê os leões bravadores que entravam e conquistavam e traziam como refúgio as nações vizinhas e traziam para suas leoas e os seus leõezinhos? Eles gostavam de conquistar as suas nações vizinhas somente para ter o seu ouro, a sua prata e o povo. Eles gostavam mesmo, era de fazer a devassidão onde eles passavam. E Deus já tinha se injuriado com isso, ele entra e estabelece esse caráter protetor dele. E eu quero falar sobre esse caráter protetor de Deus com você aqui essa manhã. Na verdade, eu quero destacar 3 traços desse caráter protetor de Deus, destacado aqui em Naum, para que nós venhamos compreender o que Deus faz em momentos extremos na nossa vida e nós compreendermos que quando nós olhamos, quando nós atentamos para as circunstâncias e as situações, onde nós pedimos a intervenção de Deus, onde nós oramos para que o Senhor venha agir com seu zelo, venha agir com sua justiça, sobre o que está acontecendo literalmente comigo e com você, nós temos que compreender que Ele não somente entra por conta da sua vida, por conta do que você está passando, pela situação que você está passando, mas sim também Ele vem estabelecer quem Ele é sobre a nação onde você vive, sobre a sua vida. Isso faz parte dele sobre nós. E é por isso que nós oramos, nós pedimos a Deus para que Ele venha intervir em algumas situações. E Ele não age na situação, às vezes, no momento em que nós oramos, que nós pedimos, porque há um momento certo, há um momento correto para isso. E Deus é quem sabe. Então, o primeiro traço que eu quero destacar com você aqui é que Deus, Ele é um Deus zeloso. Deus, Ele zela, primeiramente pela santidade dEle. E Ele zela pelos seus. Ele zela pelos povos. A salvação que Cristo veio trazer não foi somente para a igreja. A salvação que Cristo veio estabelecer foi para todos. A Bíblia fala que Ele veio estabelecer a salvação para todos, aquele que nele crê. Aí quando nós complementamos todos aqueles que nele crê, aí é que nós fazemos a divisão dos povos, do trigo e do joio. Mas a salvação de Cristo foi para todos. Então o zelo de Deus também não é somente para com a igreja, também é para com todas as nações, desde que primeiramente tenha um princípio, o princípio pelo menos de respeitar o seu próximo, de honrar o seu próximo, de não usar de maldade com o seu próximo, com a nação vizinha. E quando Deus enxerga isso e vê isso, e ele entra em favor, Ele vai estabelecer um caráter, não é uma questão de ira somente, Ele vai estabelecer o seu caráter sobre aquela situação. No versículo 2 fala, o Senhor é Deus zeloso, o zelo ele é pecaminoso,
quando ele é manifestado em excesso ciúme, desconfiança, inquietação e insegurança. No entanto, o zelo também é uma virtude quando se é entendido como dar valor quanto ao que temos e desejamos proteger. Ele também é zeloso quando você quer, quando Deus quer proteger, quando Deus quer que aquilo venha a ser cuidado. Deus também é zeloso para com aquilo. E Deus olhou para aquelas nações, Deus olhou a aflição de todas as nações, não foi somente de Judá e das que não tinham sido conquistadas ainda, mas Deus olhou para aquelas que já haviam sido conquistadas. E Deus agiu com zelo através daquele povo, afrontando, estabelecendo uma linha divisória mesmo também contra o povo assírico. E Nínive principalmente. Então, o livro de Oséias, ele vai dizer o seguinte, que você vai ler e você vai encontrar no livro de Oséias que Deus, ele está casado com Israel. O livro de Oséias vai estabelecer para nós um casamento de Oséias, um casamento de Deus com o povo de Israel. E esse relacionamento é um relacionamento de aliança, e qualquer violação qualquer violação incita esse amor zeloso de Deus. O marido e a mulher, o esposo e a esposa, eles são fiéis um ao outro quando eles zelam para manter a exclusividade do relacionamento. Então, quando há essa fidelidade entre o casal, eles lutam e zelam para manter a exclusividade do relacionamento. Quando nós enxergamos isso, quando esse relacionamento é quebrado, né, em Deus e a igreja, quando há um estabelecimento de um reino, onde há uma afronta estabelecida, onde está afrontando aos povos, Deus entra com esse caráter zeloso para zelar tanto pela sua santidade e soberania, porque ali havia uma nação que estava assolando as nações vizinhas e achavam que era dono de tudo. Era uma potência, estava se tornando uma potência mundial e estava amedrontando todas as nações e estabelecendo falsos deuses como Deus verdadeiro. E Deus estabelece a sua santidade. Deus diz que não há outro Deus além de ti. Não podemos colocar um outro Deus além de ti. Então, Deus, ele entra em favor da sua santidade e da perseverança da lei que ele deixou vigorando sobre a terra. Então, Deus acende seu zelo contra a iniquidade, a idolatria e a perversidade de Nínive. Então Deus zela por mim e por você. Deus zela por você. Deus zela por nós. O zelo de Deus vai entrar em seu favor quando você se sentir oprimido, quando você se sentir afrontado, quando você se sentir injustiçado, quando você se sentir escravizado. Quando você olhar ao seu redor e dizer assim, eu não posso fazer mais nada, Deus vai entrar com o seu zelo em seu favor, porque isso faz parte do caráter do seu Deus. Não é uma questão dele querer ou não, isso faz parte do Senhor, faz parte do seu caráter, do caráter de Deus entrar em seu favor. Porque ele se apresenta a você como Deus santo, Deus justo, Deus que protege, Deus que guarda. Aí nós vamos entrar, não tem como você entrar e colocar tudo em uma mensagem, uma palavra só, porque nós passamos por dificuldades, onde Deus também nos coloca em dificuldades para que nós venhamos nos fortalecer, mas em muitos momentos Deus sabe dos seus limites, Ele sabe quando que Ele tem que entrar em seu favor. Então Deus vai entrar com seu zelo sobre a sua vida. Deus, ele também estabelece uma misericórdia para com aqueles cruéis, com aqueles homens e nação, povos cruéis, porque Deus, ele estabelece a sua virtude de graça para com todos. Mas quando eles não aceitam, Deus entra com a sua justiça divina. Então, esse é o primeiro traço do caráter
caráter protetor de Deus sobre a nossa vida. Ele entra com zelo, com esse zelo que somente Ele tem. Não é um zelo de ciúme excessivo, Ele vai entrar com aquilo que é necessário para nós. O segundo traço é a vingança. No mesmo versículo 2 vai dizer assim: o Senhor é vingador. O Senhor é vingador. As Escrituras normalmente você vai encontrar Paulo e o próprio Jesus dizendo contra a vingança. As Escrituras normalmente vai apresentar a vingança como um pecado, tanto Jesus como Paulo, ele vai nos apresentar sobre isso, falar sobre isso em Mateus 5, 38 ao 48 e Romanos 17 ao 21 também. Porém, Deus ele é santo e justo e não pode ver pessoas desprezando a sua lei sem tomar alguma providência. Por isso que Deus entra com a vingança dele. Por conta da santidade de Deus. Por conta da justiça de Deus. Contra a sua lei. Ele não pode ficar parado olhando. Porque ele é justo. Agora nós temos que entender a justiça de Deus. Deuteronômio vai dizer assim, 32, 35, a partir de 35, tomai vingança contra os meus adversários. Tomarei vingança contra os meus adversários. E retribuirei aos que me odeiam. Quando nós entendemos quem é o adversário de Deus, por que que Deus se manifesta em ira? Por que Deus manifesta em vingança? Por que que ele fala isso aos meus adversários? Quem são meus adversários? Nós entendemos como adversário em muitos momentos, aquela pessoa que nos maltrata, aquela pessoa que olha para mim e não vai com a minha cara, o jargão mundano fala assim, o meu sangue não bateu com o dele, então esse é o meu adversário. Mas Deus não tem isso como adversário. Deus estabelece uma vingança contra uma nação, contra um povo, contra uma pessoa específica, quando ela conhece a verdade, quando ela conhece a benevolência, quando ela conhece o Deus verdadeiro. Deus está tratando aqui com um povo iníquo, não um povo que não sabia do que estava fazendo. Temos que lembrar que Deus está aqui julgando Nínive, mas 100 anos antes, esse mesmo povo aqui, eles tiveram a oportunidade de conhecer, se arrepender e começar a caminhar nos caminhos do Senhor. Então Deus estabelece uma vingança contra um povo, porque eles conheciam a verdade, então eles se tornaram inimigos de Deus. É por isso que nós compreendemos, eu compreendo dessa forma, que a sua blasfêmia e a minha blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, é você conhecer, você ter aquele momento de conhecimento de Deus e você dizer, eu não quero. E muitos vão dizer assim, mas você não tem poder para isso, mas Deus, Ele te dá essa liberdade. E onde é que Ele te dá essa liberdade? Às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas eu não rejeitei o Espírito, como eu vou me tornar inimigo de Deus? Como você rejeita o Espírito? Você não vivendo a lei, porque é isso que Deus vem fazer. Deus estabeleceu a lei para que eu e você venhamos entender onde nós estamos pisando, se estamos pisando dentro da graça de Deus ou fora dela. É por isso que a lei serve, por isso que você sempre é tocado dentro de você quando você está fazendo algo de errado. É por isso que você blasfema contra o Espírito, quando você fala, eu não aceito, eu não quero. Não é isso, é quando você começa a viver uma depravação e não ligar com aquilo. Isso é blasfemar, você se torna inimigo de Deus. Quantos estão me entendendo? Deus estabeleceu essa vingança aqui, porque faz parte do caráter de Deus através do povo que conhece Ele. É por isso que nós sempre falamos, nós estamos aqui, um escritor diz o seguinte, nós estamos aqui, eu e você, nós estamos aqui para ministrar o Evangelho, para falar do Evangelho. Evangelizar, pregar, falar das boas novas. O julgamento pertence ao andar de cima, o julgamento pertence a Deus. O julgamento pertence a Deus justamente por conta disso, porque nós só sabemos quando a pessoa
estabeleceu, aceitou ou não no dia do juízo com Deus. Porque Deus fala que vai vir, vai retirar o trigo do meio do joio. E o trigo, quando ele cresce junto com o joio, você não sabe diferenciar quem é ele. O que nós temos que fazer é entender que nós somos trigos. E nós vamos continuar sendo trigos. E nós temos que viver em favor de continuar dessa mesma forma. Nós não podemos rejeitar a nossa essência e nos tornar joio no meio da caminhada. E é isso que a vingança de Deus vem estabelecer sobre a nossa vida. E também sobre as nações. A vingança de Deus, ela é estabelecida porque Deus, ele é justo e santo. Ah, mas Deus não está fazendo nada em respeito a isso. Deus não está fazendo nada em... Não, Deus, ele sempre age em respeito às situações e às coisas. Para que essa guerra, para que Nínive fosse destruída, houve uma guerra e houve morte de muitas pessoas. Houve uma guerra. Deus não mandou como foi um fogo, como Sodoma e Gomorra. Houve uma guerra. Foi fechadas as comportas desse rio e de repente abriram ele e inundou, meteram fogo na cidade. E houve uma guerra. Então nós temos que compreender que Deus, ele entra com sua vingança porque ele é santo e porque ele é justo e se compadece daqueles que estão sendo injustiçados. Agora nós temos que pedir que Deus venha entrar com a vingança dele e não com a nossa, porque a nossa vingança é injusta. A nossa vingança fala de um povo que foi caído. A nossa vingança é olho por olho, é dente por dente. A nossa vingança é pagar com a mesma moeda. A nossa vingança é essa. Não, a vingança de Deus é para preservar a justiça, a santidade de Deus e guardar os seus. Então a justiça do homem não é uma justiça justa mesmo. Por isso que você jamais pode comparar assim, mas a justiça, né? Você fala de justiça, a justiça daí, quando você fala da justiça de Deus. Olha a justiça aí, mas quando Deus estabelece sua justiça, ele estabelece dessa mesma forma. Ele estabelece com zelo, com vingança. Primeiro ele vem com zelo para os que nele estão sendo íntegros. Aqueles que estão sendo injustiçados. Ele chega com zelo para com essas pessoas. E em seguida ele começa a estabelecer uma vingança sobre aqueles que começaram a afrontar a sua santidade e a sua justiça, sem conhecê-lo. Então, quando Deus se vinga julgando um povo, nação, ele faz porque ele é um Deus santo, justo, para com sua lei. Então, independente do que você está passando, peça a justiça de Deus sobre a sua vida. Porque se nós decidirmos ter a nossa vingança, nós vamos nos tornar um iníquo diante da palavra do Senhor. Porque nós vamos querer pagar com a mesma moeda. Nós vamos querer fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. E nós fazendo a mesma coisa que os perversos fazem, nós vamos trazer para a nossa vida a injustiça, a justiça, o zelo, a justiça o zelo, a vingança e a ira de Deus sobre a nossa vida também. Então, o que nós devemos fazer é entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai ser zeloso para com os seus e vingativo através da sua santidade e da sua justiça para com aqueles que estão afrontando a lei de Deus. Aleluia! O terceiro ponto que eu quero meditar com você aqui para concluir é a ira. Deus é zeloso, vingativo e ele se ira. A ira de Deus aqui, como a vingança, não pode ser comparada com a ira do homem, que pode ser manifestada egoísta e descontrolada. A ira, em muitos momentos, ela se torna descontrolada. Você pode ser a pessoa a se achar a mais santa da terra, que em um determinado momento, quando acerta a sua veia, às vezes você se descontrola. Lá na frente você... Por isso que às vezes nós temos que voltar, pedir perdão e continuar a caminhar. Às vezes você não se manifestou a sua ira egoísta e descontrolada, é porque não acertaram aquele pontinho da sua veia ainda. Porque quando acertar, você vai ser provado naquilo. Por isso que nós não podemos comparar nem a vingança de Deus e nem a ira de Deus com a vingança do homem.
o homem ele é ingrato, o homem ele é egoísta, o homem ele é descontrolado quando ele vai resolver as coisas no seu próprio físico, mesmo cheio do Espírito, mesmo cheio de Deus. Pedro andou 3 anos com Jesus. Hoje nós estamos aqui falando de Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus. A primeira atitude de Pedro, quando ele encontrou o soldado no monte, foi arrancar a espada e mirar na orelha do soldado e cortar lá fora. Aí você acredita que ele mirou na orelha do soldado? Pedro mirou no pescoço dele, na cabeça fora, que ele acertou a orelha. Ele acertou a orelha. Pedro não mirou a orelha. Então a justiça do homem é essa, e Jesus entra com a justiça divina e começa a conversar com ele, fala: larga isso, quem vive dela morre por ela. Nós devemos entender, a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A ira de Deus é diferente da ira do homem. Então, a ira de Deus trata-se de uma ira santa. Esta é uma indignação justa contra tudo o que desafia a autoridade de Deus e desobedece a sua lei. Está contrariando a autoridade de Deus, está desobedecendo a lei de Deus, a ira de Deus vem sobre. É por isso, irmãos, que nós temos que entender o ambiente. Não é uma questão de querermos achar, ou vai para o inferno, ou vai para o céu, para onde vai. A ira de Deus é estabelecida contra aquele que desobedece a lei de Deus, e desobedece e tem uma afronta contra a autoridade de Deus. Quando você afronta uma ordem direta de não pecar, uma ordem direta de não roubar, uma ordem direta de não matar, você está afrontando uma autoridade. Se você matar hoje alguma pessoa fisicamente, você está afrontando a autoridade legislativa, a autoridade judiciária da nossa nação, e você vai ser preso por conta disso. Então, quando você negligencia uma autoridade, uma ordem direta de Deus, você está afrontando a autoridade do Senhor sobre a sua vida. E Deus, ele vem com sua ira, não porque ele quer irar contra quem está fazendo isso, é porque é parte do caráter de Deus. É isso que nós temos que entender. Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós que em muitos momentos decidimos não obedecer uma ordem direta. Um filho sempre apanha quando ele desobedece excessivamente uma ordem do pai que ele não pode fazer. E é dessa forma que Deus entra, através do seu caráter. Isso faz parte do caráter de Deus. A ira de Deus é um dos traços do caráter de Deus sobre a nação, sobre os povos. É isso que nós devemos trazer para a nossa vida. Uma compreensão do motivo pelo qual Deus é zeloso. O motivo pelo qual Deus ele é vingativo e irado contra algumas situações. Porque faz parte do caráter dele. Ele não pode ficar quieto, ele não pode deixar para lá. Porque se ele deixar para lá, ele vai ser um Deus injusto. Ele vai ser um Deus que concorda com as situações. Vai ser um Deus que concorda com a afronta à autoridade dele. Ele vai ser um Deus que concorda com isso. Então, Naum, no versículo 2, ele vai especificar aqui, o Deus que Naum vai nos apresentar aqui é um Deus zeloso e irado contra esse pecado ao qual nós afrontamos, ao qual nós às vezes nos deleitamos. Mas eu não deleito não, pastor, você não ama ele, mas você ainda pratica ele. A infelicidade de nós é termos que falar isso, que isso é uma realidade. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque a qualquer momento nós podemos acomodar com algum pecado e começar a afrontar a autoridade de Deus e Deus entrar com esse zelo através de nós. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque isso não é uma questão de Deus querer pegar uma cinta para nós, é uma questão de caráter dele, que ele estabelece naturalmente, porque ele é justo e ele é santo, e isso faz parte da santidade dele. Quando você e eu começamos a estabelecer um pecado em mim, não tem como nós não continuarmos unidos a ele. Ele vai começar a te repreender, ele vai começar a te afastar. Não é uma questão de que Deus te empurra, na verdade. Você que começa a se afastar dele. Onde começa a entrar
a ira de Deus, a vingança de Deus, porque todo aquele que não tem o Senhor como Senhor e Salvador, todo aquele que não caminha, ele está em desobediência com a palavra de Deus. E aqui não é uma questão de nós olharmos e falarmos assim, você está afrontando religião tal, religião tal, religião tal. Não, não é uma questão de afrontar, é uma questão de lógica pelo que nós cremos. Se você crê na Bíblia, tem algumas situações que fala, Deus afrontou principalmente o povo de Nínive por conta da idolatria. Mas Deus estabelece e fala que vai fazer o túmulo dos assírios com o ouro e a prata dos ídolos deles. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome, a casa dos teus deuses exterminarei, as imagens de esculturas e difundirei e farei o teu sepulcro, porque és vil. E sobre os montes os pés, os que anunciam as boas novas, os que anunciam a paz. Porque és vil, Deus vai fundir toda a imagem de escultura e vai fazer o túmulo daqueles que vão ser ceifados, porque é vil. A idolatria é um dos pilares que Deus entra com a sua ira, o seu caráter protetor, porque não há outro Deus. Não há outro Deus. A Bíblia ela é bem clara em respeito a isso. Você tem uma amplitude. A Bíblia é um livro onde você vai ler sobre vários deuses. Você vai conhecer historicamente várias culturas. Mas Deus sempre estabelece: eu sou o Deus verdadeiro. Não faça de falsos deuses o seu Deus, porque eu entrarei com meu zelo, com minha vingança e com minha ira para com vocês. Então Deus ele vai fazer isso conosco. E é isso que ele está fazendo com as nações aqui da Síria, as cidades dentro da Síria, principalmente contra Nínive aqui. Então Deus ira e se manifesta contra governos e governantes cruéis e injustos, porque faz parte desse caráter protetor dele. Faz parte do caráter protetor de Deus entrar com ira fulminante a ponto de levar à morte. Ele fala que vai matar todos os que estão dentro da cidade. Vão levar cativos. Tem um certo ponto que Deus começa a ser sarcástico com o povo. Cadê? Cadê os leões? Não é vocês que afrontaram? Cadê vocês? Vocês acharam que vocês, os seus deuses, vocês eram as potências, quem vocês achavam que eram? Leia que você vai encontrar Deus falando isso. Agora eu estou aqui mostrando para vocês quem realmente eu sou. Vocês não me afrontaram, vocês não queriam saber? Eu estou aqui estabelecendo meu caráter. Eu não estou aqui sendo mimado, matando, ou então retirando, repreendendo o povo porque eu gosto. Não, é porque faz parte do meu caráter. Entrar com zelo contra nações que são depravadas, que usam da escravidão excessiva, que usam da maldade para sitiar povos. Faz parte do meu caráter entrar com zelo contra essas pessoas. Então, o zelo, a vingança e a ira são 3 traços do caráter protetor de Deus, que é manifestado quando se depara com a injustiça e afronta a sua lei e ao seu nome. Quando Deus entrar, os nossos inimigos, os inimigos de Deus, vão cair como figos maduros na figueira. Eles vão cair como figos maduros. É só chacoalhar e eles vão cair na boca, pronto para ser devorados. Então é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer nesse tempo. Isso está tão nítido que vai acontecer dentro da nossa nação. Eu profetizo isso na nossa vida hoje, porque é isso que vai acontecer. Nós não estamos passando um tempo difícil. Ao extremo, há muitos que já estão passando fora daqui, sem precisar de coronavírus.
Nós ainda não estamos passando tempo difícil, mas Deus vai estabelecer o zelo, a vingança e a ira dele, porque faz parte do caráter dele contra governos injustos, contra governos depravados, contra homens injustos. Deus vai entrar porque ele é justo, ele entra em favor da sua santidade, da sua justiça. Não é porque tem um monte de homem e mulher orando para que Deus intervenha, não, ele vai entrar porque porque ele estabelece nele isso. Então, nós temos que compreender isso em nossas vidas. O caráter protetor de Deus vai sempre estar de olho em você. Onde você está, onde você vive, o que você está fazendo, em que sentido você está vivendo, Deus vai sempre entrar em favor da sua vida. Então fica tranquilo, ore, continue sendo santo, continue caminhando na presença. Nós não podemos nos tornarmos o inimigo de Deus, como eu disse aqui. Pastor, tem muita gente que pensa que não se torna inimigo de Deus, acha que se tornar inimigo de Deus é simples, é falar. Eu nego, eu não quero mesmo. Tem gente que acha isso, infelizmente acha isso. E a facilidade de virar o inimigo de Deus é quando nós rejeitamos viver o que a lei manda, viver o que Deus quer, viver em santidade. Porque só é santo, só vive na santidade aquele que busca a santidade, aquele que não busca. Não tem como, irmãos, não tem como. É por isso que Deus entra em favor do povo, porque se o povo de Deus começasse a fazer a justiça dele contra a injustiça do homem, todo o povo de Deus se tornaria injusto, porque teria que lutar com a mesma moeda. E quando Deus entra, Deus faz. Uma nação que amedrontava o mundo todo, Deus entra e assola ela inteira. Cadê seus leões? Cadê? Não era vocês, ninivitas, que sitiavam os povos e pegavam? Cadê vocês agora? Eu vejo Deus fazendo isso com muitos governantes. Cadê vocês? Não é vocês que mandavam? Não é vocês que achavam? Cadê vocês agora? Cadê a sua voz? Cadê a sua autoridade? É isso que Deus vai fazer. Deus vai repreender, Deus vai retirar a autoridade. Eles vão fugir. A Bíblia fala aqui no finalzinho aqui, fala assim que todos os líderes assírios fugiram. Vão fugir. Nessa hora eles vão fugir. O povo gritando por socorro e Deus não vai ter misericórdia. Não vai ter misericórdia. Porque já teve a chance. Lá em Jonas, a chance já foi dada. E agora eles quiseram viver dessa forma. A justiça, o caráter protetor de Deus é estabelecido. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso sobre nossa vida, irmãos. Espero que o Senhor tenha ministrado ao seu coração que Ele ministrou ao meu, porque o zelo de Deus, ele é isso. O zelo de Deus, ele entra com um zelo que não é excessivo, não é ciumento. A vingança de Deus não é a nossa. A ira de Deus não é a nossa ira. Então é por isso que nós devemos entender que Deus vai entrar no tempo dele, na hora dele, nós vamos enxergar, nós vamos ver acontecer. Você vai ver acontecer. Peça que Deus faça por você, que Deus vai fazer. Se não é essa questão, se você não está sendo incomodado por essa questão política que está acontecendo, amém. Mas em tudo que acontece ao seu redor, a sua vida, peça a justiça de Deus. Não entre com suas próprias mãos, porque senão você vai se tornar o iníquo junto com aquele que te afrontou. E o caráter de Deus não é vontade. Deus não entra por vontade, Deus entra por caráter. Então, quando nós temos caráter, você faz uma coisa porque você tem caráter. Se a pessoa te oferecer algo, um dinheiro ilícito, você não vai aceitar porque isso faz parte do seu caráter. Porque quando alguém oferece dinheiro ilícito para alguém, ele não oferece no meio de todo mundo, para que a pessoa recuse, ele oferece nos bastidores, para que a pessoa aceite. E você não vai aceitar, você não aceitou porque faz parte do seu caráter isso. Se não fizesse parte do seu caráter, você aceitaria. E Deus entra com providências porque faz parte do caráter dele. Não é porque ele tem vontade somente, é porque faz parte dele. Aleluia.